O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, Sejam perdoados os nossos pecados. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. e é isso que nós celebramos na solenidade da ascensão de nosso Senhor, o Senhor que se eleva aos céus. Então nós gostaríamos de conversar um pouco, de refletir um pouco sobre esta realidade, sobre esse mistério tão profundo e as verdades que se encontram por detrás deste mistério. Antes de mais nada, é preciso nós entendermos por que celebramos agora, por estes dias, o mistério da ascensão de nosso Senhor. Na primeira leitura, livro de Atos dos Apóstolos, diz que durante 40 dias após a ressurreição, o Senhor apareceu aos seus discípulos, aos mais variados discípulos, ensinando. Terminando de ensinar aquilo que era necessário, de revelar aquilo que era necessário. 40 dias para nós, na Sagrada Escritura, 40, o número 40, ele tem um simbolismo todo especial. Por 40 anos, Deus guiou o seu povo pelo deserto, revelando a sua face amorosa. Um Deus que cuida daqueles que ama, que cuida do seu povo. Durante 40 dias, Jesus estava no deserto também, e ali, naquele momento de intimidade com o Pai, também acolheu do Pai aquilo que precisava ser acolhido. Então, um momento de revelação profunda também. E aqui, mais uma vez, nós percebemos esta realidade. Nosso Senhor, durante 40 dias, ressuscitado, aparece e ensina. Por isso que nós celebramos, liturgia, respeitando esta realidade dos 40 dias, celebra justamente 40 dias após a Páscoa, a ascensão de nosso Senhor, que normalmente cai na sexta-feira. Porém, por ser um dia de guarda, por ser uma solenidade importante, e sabendo da situação de que nem todos poderiam participar da Santa Missa na sexta-feira, a Igreja no Brasil, para poder ajudar, para que todos possam participar, transfere para 2 dias depois, para o domingo, ou seja, para o final de semana. É isso que nós estamos celebrando. Vamos entender um pouco a realidade da ascensão de nosso Senhor. O que significa isto? Em primeiro lugar, é interessante nós notarmos que tanto os evangelistas quanto nós mesmos, por exemplo, no credo que nós vamos rezar daqui a pouco, nós rezamos que o Senhor desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Ele desceu, significa, ele se esvaziou da sua glória e se fez homem.
como o próprio São Paulo vai dizer na carta aos Filipenses. E agora, quando ele ascende aos céus, ou seja, quando ele sobe aos céus, se eleva aos céus, o que significa isso? Significa que ele retoma toda a sua glória. Ele retoma toda a sua glória. E interessante, tanto na primeira leitura quanto no Evangelho diz que ele senta à direita de Deus, à direita do Pai. O que significa isso? Que com o Pai ele volta a governar todas as coisas. Ele, Deus, como Pai, da mesma essência. Então, ele está ali e retoma toda a sua glória. Por isso nós entendemos, inclusive, a solenidade que nós celebramos no último dia do ano litúrgico, que é Jesus Cristo, Rei do Universo. Então, nós começamos a entender melhor esta situação quando ele sobe novamente para o Pai. Então, estar sentado à direita de Deus tem este sentido. Também nós percebemos aqui as nuvens, né? Jesus vai subindo e desaparece no meio das nuvens. Lucas capítulo 21, versículo 27 vai dizer que ele um dia vai voltar, a parousia, ou seja, a segunda vinda de nosso Senhor, no meio das nuvens, com poder e com glória. Então essa realidade das nuvens está presente. Não terminou ainda o projeto total da salvação, o Senhor ainda volta. Então existe essa continuidade neste projeto de salvação. Além disso, nós temos uma outra realidade presente na ascensão. O Senhor, quando ele sobe, significa justamente que ele completou a sua missão, essa missão da encarnação, missão de salvar-nos. Não é que por isso então ele vai deixar agora a gente de lado, nem nada disso, né? Sumiu e nos deixou sós. Não, é justamente o contrário. A missão ela vai continuar, não é? E ele também não desapareceu, não nos deixou sós. Por isso que aqui vocês vão perceber que a reação dos apóstolos não é de tristeza porque Jesus está indo embora. Eles sabiam no seu coração que Jesus nunca os deixaria. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos, é a promessa do Senhor no final do Evangelho de Mateus. Jesus agora, ele está presente de outros modos. Onde dois ou mais estão reunidos em seu meio, né? Em seu nome, ele está no meio deles, pelos sacramentos, pela palavra de Deus e principalmente pela Eucaristia. Então o Senhor continua estando presente, se faz presente aqui e em todos os lugares onde nós o invocamos. Então ele continua presente de outros modos. É importante que nós não percamos esta realidade de vista. Mas tem algo muito interessante. Nós falamos aqui da missão. A missão inicial pela qual ele foi enviado, ele cumpriu, ele nos salvou, ele nos deu a salvação. Porém é necessário que o Evangelho ainda seja pregado, que as pessoas compreendam a graça tão grande da salvação que eles receberam, que têm o direito, porém precisam acolher. É por isso que a missão de evangelizar, ela não termina. E é muito interessante notar que São Paulo, na carta aos Efésios, segunda leitura de hoje, vai dizer que o Senhor Deus fez de Cristo a cabeça da igreja, que é seu corpo. Ou seja, nós somos chamados a evangelizar, nós enquanto igreja, e nós não iremos sozinhos, nós iremos guiados pela cabeça. Afinal de contas, um corpo andando sem cabeça não sabe para onde vai, não é? É Cristo que vai continuar nos guiando na missão, vai continuar nos guiando. E esta é uma realidade muito interessante, porque hoje, ao celebrarmos a ascensão de nosso Senhor, nós também celebramos o mandato missionário: ide por todo o mundo e a todos pregai a boa nova, o Evangelho. Nós também celebramos esta realidade. Nós também precisamos olhar e perceber se nós temos cumprido a nossa responsabilidade, o nosso dever.
de evangelizar. Isso que Jesus está dizendo é para toda a igreja, não é somente para os discípulos, para aqueles discípulos, é para nós discípulos e discípulas dele, para todos nós. E às vezes nós acabamos vivendo a nossa vida, essa correria do dia a dia, de conquistar as coisas, de se sustentar, de cuidar da família, e nos esquecemos deste importante dever que é evangelizar, e que nós seremos cobrados. Nós seremos cobrados. Nós não podemos deixar de lado, negligenciar, nos omitir diante dessa responsabilidade que é nossa. Evangelizar, levar a boa nova com Cristo a todas as pessoas. Hoje a igreja celebra o Dia Mundial da Comunicação Social, justamente pelo fato de que evangelizar é comunicar. E vale a pena, chama a atenção, não vou falar aqui a respeito disso agora, mas eu convido a cada um a aproveitar e ler a mensagem que o Papa Francisco fez a respeito deste Dia Mundial das Comunicações. Tem uma mensagem muito importante para a nossa reflexão. Afinal de contas, todo ser humano comunica. E nós precisamos entender que nós devemos comunicar a verdade. E a verdade que é Cristo. Mas é interessante perceber também que nós não vamos assumir esta missão e cumprir esta missão sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Quando nosso Senhor, Ele sobe aos céus, de lá, com o Pai, Ele envia o seu Espírito. Ele prepara e envia o seu Espírito. O mesmo Espírito Santo que animava Cristo na sua missão, Ele também vai animar a igreja, vai animar a cada um de nós na nossa missão. Inclusive, vamos celebrar esta realidade do Espírito que conduz a igreja no próximo domingo, quando celebramos o Pentecostes. E aqui uma outra sugestão, porque hoje eu estou cheio de sugestões, reze essa semana e se prepare para viver bem a celebração do Pentecostes. Todos os dias, na sua oração, nessa semana, peça: Senhor, me ajuda a acolher o Espírito Santo, me ajuda a escutar a voz do Espírito Santo e deixar que Ele me guie, para que eu possa cumprir a minha missão, para que eu possa tomar as decisões certas. Se prepare para viver o Pentecostes, porque quando nós celebramos na liturgia, nós não estamos recordando de algo que aconteceu, nós revivemos aquilo. Aquele fato, ele é atualizado na nossa vida e recebemos as graças daquilo que estamos celebrando. Então vale a pena. Então o Senhor envia o seu Espírito e nós nos tornamos então, a partir daí, outros Cristos. Lembrem-se que Cristo, em grego, significa ungido. Ungido para cumprir a missão de Deus. Quando recebemos o Espírito, nós somos ungidos para cumprir a nossa missão. Então não podemos perder de vista esta missão. Não podemos nos esquecer dela. Afinal de contas, é uma responsabilidade a qual nós iremos dar conta. Iremos dar conta. E por fim, eu também chamo a atenção para uma outra realidade própria da ascensão do Senhor. Que realidade é esta? Jesus, Ele é 100% Deus e 100% homem. Todo Deus e todo humano. Quando Jesus sobe aos céus, quando Ele entra na glória de Deus, a humanidade pela primeira vez entra no santuário de Deus. Isso significa que Jesus abre-nos as portas da glória de Deus para que a nossa humanidade também esteja lá. Isso deve ser motivo de esperança, de alegria, de confiança. O Senhor está nos dizendo: a nossa vocação, o nosso chamado, o nosso objetivo último é estar na glória de Deus, todos nós. Mas para isso, é importante que nós comecemos a elevar a nossa humanidade. Hoje, é um treinamento.
vamos nos preparando. Como? A vida de oração, a busca da santidade, a busca da vontade de Deus. Nós temos que responder à graça de Deus, afinal de contas, com a nossa vida. Então, este é o caminho que nós precisamos fazer. Nós precisamos começar já a nos elevar, a buscar viver esta realidade aqui e agora. É claro, eu não tenho que apenas ser, digamos que alienado e só pensar lá. Eu tenho que viver aqui. Afinal de contas, o anjo disse o que para os discípulos? Eles lá procurando Jesus, né? Cadê Jesus? Alguém está vendo aí? E o anjo diz: homens da Galileia, por que estáis ainda olhando para o céu? Aquele que foi um dia virá. Agora vocês têm uma missão a cumprir. Nós temos uma missão a cumprir. Nós temos que viver esta missão. Este é o nosso caminho. Com a força do Espírito Santo, com Cristo que é a cabeça que nos guia, nós temos uma missão e precisamos cumpri-la. Eu quero convidar você a fechar por um instante os teus olhos e a pensar na sua vida. Diante desta palavra, diante da palavra de Deus, eu preciso me perguntar: como eu tenho vivido a minha responsabilidade, a minha missão de evangelizar? Eu tenho deixado que o Evangelho me transforme? Eu tenho levado o Evangelho às outras pessoas com a minha vida, com as minhas palavras? Eu tenho levado essa boa nova de Cristo que salva para as pessoas? Eu tenho deixado que o Espírito Santo me conduza? Ou eu faço tudo por mim? Se eu estou com vontade, eu faço. Se é do meu interesse, eu faço. Eu tenho deixado que o Espírito, eu tenho escutado a voz do Espírito no meu coração, o Espírito Santo falando na minha consciência: não peque, faça do jeito certo, faça do jeito de Deus. Eu tenho buscado elevar a minha humanidade, acolhendo a graça de Deus e respondendo com uma vida de oração, com uma vida de santidade, caridade e amor ao próximo, buscando transformar as realidades, construir o reino de Deus. Se não estamos vivendo isso, é tempo de retomar esta realidade. É tempo, hoje, quando celebramos o Senhor que se eleva aos céus, nós também queremos celebrar a oportunidade que Ele nos dá de um dia também chegar na glória de Deus. Por isso, nós queremos cantar, mais uma vez, o refrão deste salmo, com tudo isso na nossa consciência. Ao cantar a ascensão do Senhor, eu também canto o meu desejo de viver o mesmo que o Senhor me chama a viver, estar na glória de Deus. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.